Então, boa noite a todos. São 19h30, quarta-feira, no dia 6/7/2022. Presentes à sala, o professor Geraldo José Rodrigues, a qual eu agradeço por ter aceito o convite de participar da banca de defesa de estágio da Maria Eduarda, aluna do técnico em agropecuária integrada ao ensino médio, que vai realizar a sua defesa no dia de hoje. A Lidiane também, representando aqui o SEGEX, coordenação de estágio, e eu, Rafael, enquanto orientador e torcedor aqui da Maria Eduarda. Duda, você vai ter em torno de 20 minutos aí para realizar a sua defesa, tá? Depois disso eu vou vou passar a palavra para o Geraldo enquanto banca, depois eu abro para os demais integrantes. Não sei se você compartilhou esse link com mais alguém, mas poderia ter compartilhado. Se tiver alguém aí na torcida que entrar depois escondido, quiser fazer alguma pergunta, também vai poder, tá bom? Tá certo. Eu passo a palavra para você e ao final a gente retoma os questionamentos, tá bom? Boa apresentação e é contigo. Obrigada. Primeiramente, boa noite a todos. É um prazer imenso ter cada um de vocês aqui. Como o professor mencionou, eu sou a Maria Eduarda Machado da Rosa, faço parte da turma do terceiro ano A e estou concluindo agora o meu estágio junto com a defesa. Vamos lá. Eu realizei o meu estágio na Prefeitura Municipal de Torres, que se localiza na rua José Antônio Picoral, número 79, no centro aqui de Torres, Rio Grande do Sul. A minha supervisora dentro do estágio foi a Giane Moreira de Farias, que é uma engenheira dentro do departamento da prefeitura. Minha área de atuação mais específica foi a prestação de serviço ao público. Meu período de realização do estágio foi do dia 21 de dezembro a 4 de fevereiro, e a duração foi de 180 horas. Aqui eu botei uma imagem da localização da empresa em si, né, da prefeitura. Ela é localizada bem no centro de Torres, é de fácil acesso para os moradores, é perto da praia, que é uma localização boa para todos. Então, o objetivo traçado foi pôr em prática dentro da empresa escolhida o conhecimento obtido ao longo do curso técnico em agropecuária integrado ao ensino médio. Como método de aprendizagem que eu obtive dentro desse estágio foi mais a observação e o auxílio ao técnico supervisor nas atividades de topografia e paisagismo. Ao final do estágio, eu pude verificar na prática a importância das atividades envolvidas pelo técnico agropecuário dentro da empresa, a forma e a dedicação na qual ele trabalha, desempenhando bem a sua função. Pude acompanhar de forma mais específica como um técnico, de fato, trabalha dentro da sua área e também dentro de outra área com outras pessoas. O estágio supervisionado visa o aprendizado do técnico em agropecuária na prática, tudo que foi passado de forma teórica na sala de aula, proporcionando uma experiência de trabalho real e profissional na área. Para nós, eu acredito que, principalmente para a minha safra, que acabou pegando os últimos 2 anos de pandemia na escola, muita coisa que nós aprendemos na teoria, nós não tivemos a prática. Então, o estágio em si, supervisionado, ele foi de extrema importância para nós, para que a gente pudesse, então, ter um pouco da prática que nós teríamos na escola fora, né? Já que nós não tivemos durante esses últimos 2 anos. As atividades que foram desenvolvidas em topografia, paisagismo e planejamento em AutoCAD são de extrema importância para a nossa cidade, trazendo projetos de melhor estrutura, turismo, beleza e conforto para todos os moradores. Bom, a Prefeitura de Torres, hoje, ela é localizada, como eu tinha mencionado antes, na rua José Antônio Picoral, aqui no centro de Torres, mas há alguns anos atrás a sua sede era no que vemos hoje como Museu Histórico de Torres, que trata de uma edificação antiga, inaugurada em junho de 1951, durante a gestão do então prefeito municipal Coronel Severiano Rodrigues da Silva. Foi a sede da prefeitura pelos principais departamentos e secretarias por muitas décadas, mas com o passar do tempo, o crescimento de Torres e de suas administrações, as secretarias foram sendo transferidas para outros endereços da cidade por conta do pouco espaço físico. Então, hoje, ela se localiza no prédio antigo, Hotel Beira-Mar, e foi inaugurado no dia 13 de maio de 2016.
Aqui eu botei duas imagens, vocês podem ver que na figura 2 é a antiga prefeitura, né? É onde está localizada hoje o museu. E a imagem 3, a figura 3, é o hotel, o antigo Hotel Beira-Mar, que hoje é a prefeitura de Torres. O departamento onde eu estagiei foi na Secretaria de Planejamento. Nela continham 10 computadores onde pude acessar programas como AutoCAD e realizar pesquisas referentes às atividades desenvolvidas. Dentro dessa Secretaria do Planejamento, a maioria dos funcionários eram arquitetos e engenheiros, não tinha muito topógrafo, nem muito da área da agricultura em si. Mas por isso que continham tantos computadores e eu pude ter acesso a esses programas e a outras informações, por conta desses arquitetos e engenheiros terem essa necessidade de trabalhar com os computadores. As atividades que eu realizei no decorrer do estágio foram mais de observar o trabalho dos profissionais que estavam na empresa, fazendo acompanhamento e auxiliando no que fosse necessário, como, por exemplo, visitas aos projetos de paisagismo que estavam sendo desenvolvidos na cidade e também levantamento topográfico. Bom, aqui eu vou relatar um pouquinho, então, de algumas coisas que eu fiz, de alguns projetos e atividades que eu fiz durante o meu estágio na prefeitura. Nos primeiros dias de estágio, eu realizei a atividade de ir ao bairro Centenário, na Avenida Limoeiro, que é um bairro mais afastado do centro da cidade, que não tem muito acesso, junto com o topógrafo da secretaria, para fazer o piqueteamento da área com o objetivo de aumentar a extensão da rua. Ou seja, essa rua ela estava muito estreita para a movimentação de caminhão e carros, então eles tinham a necessidade de aumentar a rua para que pudesse ser feita de 2 vias. Então, nós fomos lá fazer o piqueteamento da área e a medição certinho para que fosse realizado esse projeto. Eu iniciei também um trabalho de colocar dentro do programa do AutoCAD o nome de todas as ruas de Torres e a cidade da Corsã em cada uma delas, as redes de Corsã de cada uma delas. O AutoCAD ele é um programa de computador principalmente usado pelos arquitetos e engenheiros, né? E eles me colocaram a fazer esse projeto, por quê? Porque a Corsã colocaria em prática esse projeto mais futuramente, já iniciou já, e eu tive que colocar o nome de cada rua da cidade, olhando no mapa, e também desenhar as redes de Corsã que tinham em cada rua. Eu realizei também a supervisão do projeto de paisagismo da Praça Borges de Medeiros, localizada na Prainha de Torres. Projeto feito e realizado no ano de 2021, sendo inaugurado no dia 29 de dezembro. Fiz a fiscalização da colocação dos postes e lixeiras da praça que constavam no projeto. Essa praça ela foi totalmente modificada durante o projeto. Ela não tinha tanta estrutura, não tinha uma estrutura muito boa. E eles fizeram um projeto muito legal e colocaram vários bancos, lixeiras e árvores que não tinham na praça antes, o que deixava ela muito suja e não era tão atrativa para a cidade. E eu consegui fazer a fiscalização da colocação de acordo com o projeto que estava feito pelos arquitetos, e eu consegui fazer a fiscalização da colocação dessas lixeiras e dos postes dentro da praça. Junto a essa supervisão da praça, eu também acompanhei a colocação de academias ao ar livre em alguns bairros de Torres, bairros que são mais afastados e que não têm tanto acesso. Indo para a área que seria, de fato, a da minha atuação, eu aprendi a fazer o levantamento topográfico para a pavimentação do trevo da Itapeva, Estrada dos Cunhas, que também é localizada aqui em Torres. Para fazer esse trabalho, primeiro se determina pontos de referência para situar os elementos do terreno. Marcamos um ponto aleatório para então o ponto inicial e os demais pontos formarem um poligonal sobre a área demarcada. Sobre esse ponto inicial foi posto o aparelho de medição de distância de ângulos, ficando o centro de instrumento exatamente sobre o primeiro ponto, pois é a partir dele que se determinará a distância entre os seguintes. Logo após, nós fizemos a medição com aparelhos sensoriais via satélite e as informações são descritas no aparelho, guardadas e transferidas para um software que gerou um mapa da área estudada. E esse mesmo projeto eu também consegui realizar dentro da base da Brigada Militar aqui de Torres. E essa foi o projeto em que eu mais tive acesso assim, àquilo que eu estava aprendendo na teoria
em topografia da escola. Então, foi uma das partes assim que eu mais gostei do meu estágio, que foi quando eu tive mais acesso a esse estudo em si. Aqui são os aparelhos que nós usamos, né, para fazer esse levantamento topográfico, e os arquivos, como eu falei antes, tudo que nós colocávamos dentro desse aparelho, os pontos que nós demarcávamos assim no decorrer da estrada, vai para um software, e depois que nós terminamos, nós passamos quase um dia inteiro para fazer essa estrada inteira, sabe, demarcar os pontos da estrada. Quando nós voltamos para a secretaria, eu também tive acesso ao computador para fazer a ligação desses pontos no projeto, para que a gente pudesse reconhecer certinho onde ficava a rua e os pontos que nós demarcamos. Nos meus últimos dias de estágio dentro da Secretaria de Planejamento, eu e mais outra estagiária de arquitetura saímos a campo para visitar algumas ruas de bairros diferentes dentro de Torres, para tirar fotos com informações como localidade no mapa, situação crítica das ruas e também a localização por coordenadas. Nessa atividade, que foi a primeira atividade que nós saímos sem a supervisão de algum funcionário da secretaria. Então, eles não passaram para nós informações do que seria feito com essas fotos, nem o que seria feito com as ruas, mas o que nós podemos saber é que, através dessas informações, eles teriam reconhecimento de como estava a situação crítica das ruas dos bairros de Torres e que, de fato, seria feita uma pavimentação, seria mudado as ruas dessas estradas que estavam em situações mais críticas, assim. Das minhas considerações finais, como vocês puderam ver no decorrer da minha apresentação de estágio, infelizmente, durante o meu estágio, eu tive poucas saídas em campo e pouco contato também com a área de topografia. Na maioria das vezes, ficava mais observando o trabalho dos engenheiros e arquitetos, mas o pouco contato que eu tive com a área, eu aprendi muito relacionado ao ensino da escola com a prática dentro do estágio. Como eu disse, a parte que eu mais tive contato ali foi o levantamento topográfico, e foi uma das partes que eu mais gostei, porque de fato eu estava vendo algo e fazendo na prática aquilo que eu estava aprendendo na escola, mas eu não tive muitas saídas em campo, eu não tive muita prática fora da secretaria. Então, infelizmente, essa foi a parte do meu estágio em que foi ruim para mim, né? Porque eu não tive tanto contato com as práticas, mas o pouco que eu tive eu aprendi muito e foi muito interessante, muito bom para minha aprendizagem. E por fim, agradeço então a presença de todos, a presença de vocês, do meu professor Rafael, que me acompanhou durante esse período, demorou um pouquinho, mas nós conseguimos fazer tudo bem certinho. E agradecer a presença de cada um por estar aqui na minha defesa de estágio. E é isso. Não consigo escutar. Rafael, você entrou só acho que com fone. Me ouve agora? Sim. Desculpa, apertei o botãozinho errado aqui. Muito bem, Maria Eduarda. Obrigado pela sua apresentação. De imediato eu passo a palavra para o Geraldo, para a gente ouvir as considerações dele, as contribuições para o seu trabalho, para o seu relatório, sua apresentação. Depois eu abro para os demais colegas e faço um fechamento também ali no final, ok? Contigo, professor Geraldo. Primeiramente, muito obrigado, Maria Eduarda. Muito obrigado, professor Rafael, pelo convite. É sempre bom participar desses momentos, né? Tão importante, sempre bom participar desse momento que é mais uma etapa nesse ciclo de formação de vocês, né? Como técnicos em agropecuária. Então, uma futura técnica em agropecuária. Parabéns, tá? Tu disseste no começo que estava nervosa, tá nervosa para a apresentação? Na apresentação eu não percebi, tá, Maria Eduarda? Queria te parabenizar, que tu fala super bem, né? Tu tem uma oratória muito boa, muito... Se tu tá nervosa,
aparentemente tu não transparece isso. E isso é muito bom do ponto de vista de segurança que tu passa para quem te ouve, tá? E aí isso é um elogio e um puxão de orelha, porque essa segurança eu senti falta no teu relatório, tá? Então aí agora a gente vai falar um pouquinho do relatório, né? Então essa segurança toda que tu teve para poder apresentar, se tivesse colocado ela da mesma forma no relatório, e eu sei dos desafios, teu relatório eu acho que tinha ficado mais redondinho, assim, mais coeso, com mais riqueza de informações, que é o teu estágio, né? Quais foram as atividades, o que tu fez, o que isso agregou na tua formação técnica profissional, né? Isso é bem importante, para que quando quem pega o relatório, ele leia assim e veja, ó, a Maria Eduarda fez isso, bem, de forma bem clara, bem precisa, ela utilizou esse e esse equipamento a partir de tais métodos, né, que isso fica bem transparente. Mas gostaria de te parabenizar que tu fala muito bem e apresentou muito bem, tá? Aí eu gostaria de fazer algumas perguntas em gerais. Primeira delas, por que na parte de topografia? Por que tu escolheu o estágio ou teve a oportunidade? Eu gostaria que tu explicasse um pouquinho mais essa decisão em fazer estágio na área da topografia. Então, eu tive, na verdade, quando nós iniciamos a topografia na escola, eu tive pouco contato com a topografia, assim, porque daí logo depois já estourou a pandemia e a gente não tive muito contato, sabe? E eu sempre tive muita curiosidade em saber mais sobre a topografia, porque o pouco que eu tive eu gostei. Eu gostei de fazer. E o meu irmão também estudou na escola há uns anos atrás, e o estágio dele também foi em topografia. Ele sempre foi muito bom em topografia, ele sempre me contava das práticas que ele tinha e o que ele fazia, o que não fazia, e isso me interessou muito também. Ele acabou me instigando bastante, inclusive. E por conta disso eu também busquei, assim, para querer saber mais e saber como funcionam os aparelhos, a medição, tudo. Certo. Tá. Aí, então, desta forma, eu quero algumas explicações de alguns pontos ali. Eu tô olhando para o lado, porque eu deixei o relatório aqui aberto no cantinho aqui, então eu vou olhando aqui no documento. Tá, lá na figura 1, lá que tu apresenta um piqueteamento no bairro Centenário, eu gostaria de saber como é que foi feito aquilo ali. Tá ali, tu disse que foi aumentada a rua, na verdade ela foi alargada, né? Depois na tua apresentação ficou mais claro isso. Mas como é que foi feito esse levantamento lá? Tu acompanhou todo o levantamento para poder fazer essa marcação? Como é que foi? Então, eu não acompanhei tudo. Como eu disse, assim, foi muito vago para mim, sendo bem sincera, assim, foi um pouco vago. Quando eu entrei para fazer estágio, esse foi o primeiro projeto, foi a primeira saída a campo que eu fiz junto com o topógrafo. E chegando no carro, assim, eu perguntei o que a gente vai fazer, como a gente vai fazer. E ele me explicou, ó, nós vamos até um bairro e nós vamos botar as estacas lá, fazer a medição bem certinha, porque vai ser alargada a rua, porque não tem espaço suficiente para os carros passarem. Daí nós fomos e nós fizemos a medição. Eu não lembro agora exatamente quais são os números de cada, mas a gente pegava a trena e media a largura da rua, o canteiro e a outra rua também, e botava as estacas de acordo com a medição e o quanto teria que ser tirado também um pouco das árvores ali naquele canto para alargar um pouco mais. Isso foi tudo que me foi explicado, assim, daquele dia, porque não foi me passado mais informações sobre. Tá, mas tu vê que tu consegue agora relatar com maior riqueza de detalhes como foi feito. Por exemplo, ó, bom, vocês utilizaram trenas, né? Tinha algum ponto de amarração para poder puxar esse ponto da trena? Por exemplo, a gente vai começar daqui até tal ponto. Ou a gente vai fazer um ângulo reto aqui para poder tirar um alinhamento de tal forma. Tu não recorda disso? Para poder colocar essas estacas?
eu lembro que quando a gente pegou a trena para fazer a medida, a gente mediu da casa, da lateral ali das pessoas, até a mais ou menos onde seria a divisória ali da rua. E daí, de acordo com essa divisória, até o outro canto. Certo. Ó, a importância de repente, levar uma caderneta no estágio, né? Provavelmente tu vai querer fazer a faculdade depois, não vai fazer uma faculdade depois? Pensa? O intuito. E, tá, e aí tu vai passar por esse processo de novo, tá? Vai ter estágio e tudo mais. Então, a importância de ter a caderneta de campo para fazer essas anotações. Ó, o ponto de referência era as residências, né, que existiam. A gente tirou tantos metros porque provavelmente tem a lei do município que diz que a largura das ruas tem que ser tantos metros, né? Porque senão as casas estariam invadindo uma área municipal de domínio público. E ela vai ser alocada, o canteiro central vai ser alocado tantos metros dessa residência. E aí, provavelmente, todos os pontos subsequentes foram amarrados nesse teu primeiro ponto. Tu vê, só a parte de ter questionado, tu vai lembrando e tu vai recordando como que ficaria melhor escrito a descrição dessa tua atividade feita em campo, que tem tudo a ver lá quando nós, na topografia, a gente faz as práticas, que infelizmente a tua turma não pôde participar, né, por causa da pandemia, mas muitas vezes a gente pede para os estudantes lá puxar treino e eles, poxa, mas eu não vou usar, eu vou usar só um GPS lá para poder fazer isso. Não, daqui a pouco a gente vai precisar. Tu recorda como é que puxavam essa treina, assim? Era sobre o solo ou tinha alguma metodologia, tinha algum alinhamento, alguma coisa que tinha que tomar algum tipo de cuidado? Não que eu me lembre, assim, o topógrafo eu ficava ali mais ou menos onde seria o canteiro ali na divisória da rua, e ele puxava a trena até a casa e fazia a medição. Tá, e aí ele puxava bem firmezinho essa trena, não puxava? Isso, mais rente ao chão, de Mais preferência. rente ao solo, mas ele mantinha uma certa Isso. horizontalidade, né? Ó, tudo isso tu poderia relatar lá no teu relatório, né? Relatar no relatório fica um pouco redundante, mas é isso mesmo. Poderia relatar no relatório, no documento escrito, que as medidas foram feitas dessa forma com trena, né? Para determinar a largura da rua, né? Que ficaria, tá? Outra coisa, assim, tá? Eu não vou ficar me apegando a erros de português, mas, assim, sempre, relatório se escreve em terceira pessoa ali. Eu pelo menos, gosto nesse sentido. Embora seja algo que eu fiz, né? Mas coloque em terceira pessoa, né? Fica naquela parte de impessoal ali, relatório, TCC, procure escrever em terceira pessoa, né? Então, as atividades foram realizadas, né? Então, dessa forma. Tu falou sobre o programa AutoCAD. Tu já tinha tido contato com o programa? Não, tudo que na verdade, eu fiquei sabendo da existência desse programa lá dentro. Eu nem fazia ideia. Tá. E como foram as dificuldades, assim, de uso dele? Eu achei até bem interessante. Ele não é tão diferente do que a gente usa na escola. Eu esqueci o nome agora. Que a gente usou para fazer um projeto de paisagismo na SketchUp. Isso. Ele tem a diferença, claro, eles são diferentes, mas por conta de eu já ter tido contato com um programa que é mais ou menos parecido, eu não encontrei tanta dificuldade em mexer no AutoCAD, assim. Até foi bem interessante, foi bem legal aprender mais sobre esse programa. Assim. Foi uma das primeiras coisas que me mostraram quando eu cheguei lá, na verdade. Certo. E aí te deram algum tipo de capacitação? Ó, aqui tu vai fazer de tal e tal forma? Ou fizeram tipo um cursinho, assim, tu vai usar tais e tais recursos ou não? Não, Vai. eles me botaram assim na frente do computador, disseram assim, ó, aqui tu vai usar tipo um lápis, aqui tu usa que a linha é mais reta, aqui é mais curvada, e daí tu vai fazendo assim dessa forma, deu? Show. Entendi. Entendi. Deixa eu ver aqui mais para baixo. Quando tu falou lá, depois
quando tu falou lá, indo para a área que seria, de fato, a da minha atuação, né, no levantamento topográfico, tá? Aí, aqui, Maria Eduarda, tu tinha que saber o nome ou procurar o nome desse equipamento. Que equipamento é esse? Não sei te dizer o nome. Tá? Então vai ficar de dever de casa, não vou te dizer qual é esse nome. Tu vai Tá. procurar o nome desse equipamento, tá? E como que é o funcionamento dele. Tu nos mostrou só um visor ali, né? Que parece um... Isso, Parece não, né? Nem é parecido, mas tipo um celular gigante, um tablet gigante ali. isso, ele é grandão, assim, é bem grande. E não tinha outra parte dele? Não, ele era esse que a gente digitava, e Uhum. junto no que, o que a gente levava no decorrer da rua, né? E junto uma que tinha, era o da outra parte do satélite, se eu não me engano, né? Que Isso, vai em cima, assim, que mostra os isso, sinais. isso. Então, precisa, vou deixar como tarefa de tu procurar e colocar o nome do equipamento, porque é bem importante, né? Que saiba o nome do equipamento e descreva qual foi o equipamento. Esse equipamento é da prefeitura mesmo? Eu acho que era do topógrafo, Tá, porque bom, ele é concursado, será? Ou ele é terceirizado para a prefeitura, não sabe? não sei. Tá, mas tu vai descobrir que equipamento é esse, que pelo nome ali é um equipamento bem bom, até que gostaria de ter aqui na escola, que nós não temos. É bem Tá? dificilzinho de montar, mas é legal. Por que É é bem divertido. difícil de montar? Qual foi a tua dificuldade em montar ele? É que Nivelar? ali no que eu descrevi, tem que achar um ponto inicial, daí a gente botou um prego no chão, assim, Certo. sabe? Mata E para abrir ali o outro aparelho, desculpa, eu o não sei, eu não tripé, sei o nome. o Isso. tripé, aham. Tem que deixar muito certinho e o prego tem que estar bem retinho, tem que estar tudo muito certinho. Daí, para manusear, para não ficar nada torto, tem que mexer nos 3 pés ao mesmo tempo. E isso foi. Na primeira vez que eu fiz, foi um pouquinho complicadinho, assim, de arrumar, demorei um pouquinho. Isso se justifica pela falta de prática que vocês, né, infelizmente tiveram, tá? Eu sempre uso com os meus estudantes ali a analogia da máquina de lavar roupa, né? Não sei se na máquina de lavar roupa vocês já observaram, algumas máquinas de lavar roupa têm um nível bolha. Para que serve? Para a máquina não sair disparando pela lavanderia, né? Tem que estar nivelada. O ideal é que ela esteja nivelada, né? Muitas vezes ela não está nivelada e ela dispara pela casa, né? Da mesma forma, né? Então, ele tem que ir fazendo os ajustes, né? Para que fique nivelado. E isso é só prática, né? Não tem. Posso te dar um tutorial de como nivelar o equipamento, que a hora que tu for praticar, tu vai ter essa dificuldade. Não Na segunda vez eu já consegui fazer um pouquinho mais tranquilo, eu já sabia como montar tudo, daí foi mais de boa. Mas na primeira. Aquele equipamento laranja que tu apresenta ali é um tripé, né? Que seria uma Isso. base de apoio para tu colocar o equipamento que tu vai descobrir o nome, né? Isso. Que é realmente para pegar o sinal de satélite, mas tu vai descobrir o nome. Inclusive, tu deve de ter esse equipamento no teu celular, tá? O nome dele tem no teu celular, tu tem o nome desse equipamento. Então, depois tu vai procurar equipamento que mede área ou determina coordenadas por satélite. Vai aparecer um montão de coisa lá e tu vai ver a semelhança desse equipamento. Isso tu vai colocar no teu relatório depois, como correção, tá? Vou ver aqui. O professor Rafael me comentou que tu estarias trabalhando à tarde. É em relação a alguma coisa ao técnico ou alguma coisa ao estágio? Não. Não, tá. Tem perspectiva ou deseja trabalhar na área de topografia ou seguir a faculdade na área ou não? Não. Eu ainda não sei. Vou ser bem sincero, ainda não me decidi. E o estágio, quais foram os maiores desafios, assim, Maria Eduarda, durante o teu estágio?
os maiores desafios foi eu aceitar que eu não ia ter tanta prática. Para o estágio? Eu queria muito ter mais práticas, eu queria muito ter feito mais coisas durante o meu estágio, assim. E isso foi devido à relação com a prefeitura em si, aos seus supervisores, não te levavam para o campo, alguma coisa desse modo. Isso, exatamente. Foi o que mais me deixou assim. E não houve a possibilidade de repente, não, então eu vou procurar outro local que trabalhe com topografia para poder fazer, outro do tempo. Eu tinha pensado, mas por conta do tempo também. Eu estava meio assim empenhada porque o intuito era fazer para terminar o quanto antes, para não decorrer muito, assim, né? Entendi. Daí acabou que ali eu iniciei e daí permaneci. Tá bem. Assim, ó, pelo período que tu colocou, poderia ter caprichado um pouquinho mais no relatório, tá? Aí depois a gente vai compor ali, conversar com o professor Rafael, mas poderia ter caprichado um pouquinho mais no relatório, ainda mais percebendo, como eu não conhecia, percebendo a tua oratória, a tua capacidade de argumentação e a tua capacidade que tu tem bastante potencial, dá para perceber bastante isso. E aí esses detalhes aí poderia ter trabalhado melhor, né, em relação a relatório, a escrita, a aprendizagem do ponto de vista do que tu desenvolveu lá no campo, tá, Maria Eduarda? Rafael, eu não sei quanto tempo eu tenho, o que mais que eu já fiz bastante questionamentos. Tem mais umas 3 horas ali. 3 horas? Ah, não, então, para aí, então vamos. Podemos tirar umas planilhas de topografia aqui até para ela me ajudar a elaborar uma prova que eu tenho que... Eu estou achando que ele está querendo te contratar, Maria Eduarda, tu não percebeu ainda. Mas se tem mais perguntas, professor, fique à vontade. Não, eu tenho a mesma sensação de frustração que a Maria Eduarda, eu acho que transmite em relação à falta de ter praticado mais e percebo que ela ficou um certo privada de ter algumas experiências junto ao estágio. E quando é feito em repartições públicas, assim, a gente entende e percebe, sabe, né, que muitas vezes, né, cai uma repartição pública do município que não é tão aberta a isso, né, ou a levar o estudante, ou com paciência que nem nós professores temos, né, e missão para isso, né. Muitas vezes o profissional lá, ele não está aberto e não entende o processo como um processo de ensino e aprendizagem, né, que é muito importante, que é o estágio, né, principalmente a uma turma, uma leva de estudantes que tiveram esses 2 anos interrompidos por causa da pandemia, né. Então, essas dificuldades são compreensíveis, e aí como eu digo, compartilho dessa sensação de frustração que tu relataste, né, que poderia ter explorado muito mais, né, tenho certeza que tu poderia ter explorado bem, além detalhado muito mais, e eu tenho a sensação que tu acabou fazendo alguns serviços burocráticos lá, né, e não se aprofundando mais naquilo que era o objetivo e a proposta do estágio. Me corrija se eu estou errado, pode comentar alguma coisa além. Tá certo, certíssimo, na verdade. Então, eu dessa forma bem tranquilo, tá, Rafael? Estou satisfeito com os questionamentos, né? Eu acho que o estágio, a defesa do estágio, acima de tudo, é a gente perceber que realmente o estudante realizou aquelas atividades que ele está relatando, contribuir para que documente isso de uma melhor forma, e aí eu vou fazer as contribuições lá no documento, sugestões e apontamentos para que tu pegue o documento, revise ele, coloque essas informações, por exemplo, o nome do equipamento, isso tem que estar lá. Eu quero que tu descreva melhor essas atividades, por exemplo, essa de medida para alargar a rua, né?
descreva melhor, com maior riqueza de detalhes, trazendo mais para a topografia, que foi o objeto de estágio, né? Mas, né, me dou por satisfeito referente aos questionamentos do que tu realmente realizou lá. Tá? Certo, a gente agradece. Maria Eduarda quer falar alguma coisa? Não? Tá. Eu compartilho também desse sentimento, porque quando a gente conversou, eu sei do potencial da Maria Eduarda, né? A gente compartilhava o mesmo transporte para ir para o Instituto, né? E a gente conversava, e quando ela me convidou, eu fiquei bem contente, porque eu já sabia desse potencial dela, e isso me dá uma certa tranquilidade enquanto orientador, porque eu costumo dizer para os alunos, ó, é com vocês, eu vou estar ali na hora que precisar, tirar uma dúvida, alguma coisa, mas eu procuro dar essa autonomia para eles, porque eu falo para os meus alunos, né, depois que vocês pegam um diploma, vocês não podem mais fazer pergunta, vocês serão perguntados. Daí a importância do professor Geraldo falar como é que é o nome desse aparelho aí, né? E das vezes que a gente conversou, quando você me apresentou a primeira versão do seu relatório, né, que eu falei, tá, mas Maria Eduarda, o que tu fez ali? Né, não, tu vai precisar melhorar isso daí. Porque uma que eu já sabia do seu potencial, mas você, tanto, né, essa frustração que você teve, né, essa expectativa que você criou em cima desse estágio, né, de estar vendo mais a prática e conhecendo mais daquilo que talvez vocês não tiveram a oportunidade de conhecer devido à pandemia, né. Mas, sem sombra de dúvidas, você falava da dificuldade de relatar, tá, Maria, mas vai ter que, eu até falei do AutoCAD ali, tenta explicar alguma coisa, enfim, eu tento, não participou do estágio em si, a gente não sabe de fato o que aconteceu, é difícil, a gente fica refém do que vocês nos passam. Eu não posso, eu não, até então você não apresentou uma defesa como você fez agora, né? Você não apresentou o teu relatório apresentado para mim, mas, de fato, eu acho que dá para aumentar bastante esse relatório teu, tem muita coisa que você pode escrever, com certeza. O professor Geraldo deve, como ele disse, né, deve ter feito algumas contribuições, pelo menos da minha parte, eu acho que a gente com certeza vai entrar ali, vai ver o que ele colocou e vamos tentar melhorar sim esse relatório, porque isso é um documento seu, é um documento da instituição e de vez em quando eu, mexendo nas minhas coisas, a gente acha uns TCC nossos perdidos, umas defesas de umas teses de doutorado, umas dissertações de mestrado, que tu pega e vai olhar assim, meu Deus, já faz 10 anos, já faz tantos anos, né? E isso é uma coisa que vai ficar guardada ali na tua memória. E quanto mais você conseguir relatar e tudo, e não perder isso daí, é importante. Bom, uma pergunta que eu iria te fazer, o professor Geraldo já fez, né, que é essa questão da topografia, né? A gente vê muitas vezes as pessoas fugindo, né, da topografia, mas eu acabei me pulando aqui e eu esqueci da Lidiane, né? Antes de eu falar, eu acho que eu vou abrir a palavra para a Lidiane. Eu acho que ela deve estar craque aí, está quase se formando em técnica, né, Lid? Porque acho que você acompanha muitas apresentações. Sim, eu tenho uma diversidade de assuntos agora na minha bagagem profissional. Não tenho nenhuma pergunta. Disciplinariedade, aí fica à vontade também, se você ficou com alguma dúvida, algum questionamento que você tenha para Maria Eduarda, por gentileza, a palavra é contigo. Imagina, não tenho nenhuma, não vou questionar nada, Maria, só parabenizar pela apresentação, tá? Tá certo. Então aquela questão aí da topografia, né, e aí eu não sei, você sabe me dizer se esse topógrafo, essa equipe com quem você trabalhou lá, eles já haviam recebido estagiários de outros
outras instituições? De técnico agropecuária, não. Isso eu sei. Tanto que quando no final do meu estágio entrou 2 estagiárias de arquitetura. Assim, então eu acredito que eles já tinham tido de arquitetos ou até engenheiros, assim, mas em técnico e agropecuária não. Talvez isso justifique um pouco também, né? Porque às vezes o pessoal já vai com certo conhecimento ali que você não tem ainda. Talvez eles precisassem dedicar um pouquinho mais de atenção para embasar melhor de algumas coisas, né? Aquele projeto de paisagismo ali da Praça dos Borges, né, que você falou que participou ali do processo de fiscalização, o processo de construção, tu não chegou a participar, ele já tinha sido criado antes de você iniciar o seu estágio, é isso? Isso. Ele já estava semi-pronto, assim, sabe? Ali na instituição, agora, considerando que a gente está encerrando o processo todo, né, do teu curso, se você quisesse fazer uma reflexão, iniciar hoje, novamente, entrar hoje no primeiro ano, assim, o que você faria de diferente nessa tua caminhada aí ao longo desses 3 anos que você passou aí pelo Campo Santa Rosa do Sul? Então, é que para mim é muito difícil de falar nesse aspecto, porque eu passei 1 ano mesmo na escola, né? Então, os outros 2 foi em casa e estudando online. Então, pelo meu 1 ano, eu posso dizer que nesse 1 ano eu aproveitei bem. Eu gostei muito nesse primeiro ano. Já os outros 2, se eu pudesse retirar o período pandemia e estudar de fato na escola e aproveitar bem os professores, as práticas, as aulas, com certeza eu teria adquirido muito mais conhecimento e muito mais experiência dentro da escola. Considerando a pandemia, né, eu acho que você se puxou bastante aí, considerando a sua defesa e tudo que você falou. Acho que certamente tu teve que correr atrás de outras coisas também para fazer essa apresentação e ter o conhecimento que você tem. Mas e no teu estágio, então? Teria alguma coisa que você faria diferente ou você se posicionaria de uma forma diferente? Né? Eu acho que se na época eu tivesse uma possibilidade maior de ter de fazer de fato em outra empresa, eu faria em outra empresa, bem provavelmente, aí como eu falei, aproveitar mais o período da prática, porque eu acredito que o estágio de fato seja para isso, né, para a gente pôr em prática aquilo que a gente aprende na escola, daí aprendendo no meio profissional, no meio onde a gente vai ter que lidar com outras pessoas também. E eu não tive muito contato com isso, então eu acredito que se eu pudesse mudar isso, com certeza eu mudaria. Tá. Então, como o professor Geraldo colocou, da caderneta, né, de campo para levar, se futuramente você vir a acessar uma universidade, iniciar um curso superior, o estágio, ele tem o estágio curricular e tem o estágio extracurricular. E o estágio extracurricular, ele é dado a partir do momento que você tem um vínculo com a instituição. Depois que você tem um vínculo com a instituição, você perde esse direito de fazer estágio, de conhecer novas áreas. Assim como ali na instituição também. Você, Lide, me corrija se eu estiver errado, mas tem o estágio curricular e tem o extracurricular também. A questão é que o tempo é curto, mas vai do interesse de cada um. Tá? Então, se você tiver a oportunidade de acessar um curso superior, busque os estágios extracurriculares também, que a instituição te possibilita conhecer novas empresas, acessar novos ambientes, novas pessoas, até para, às vezes a gente acha que zootecnia, eu a amo, adoro zootecnia, daqui a pouco vai fazer um estágio ali em zootecnia e ver que não é bem aquilo que você achava, né? E isso a gente pode descobrir durante o estágio, até melhor que descubra durante o estágio, né? Porque depois que você aceita uma oportunidade de emprego e tudo, e entra, a responsabilidade é outra, assim, né? Então, procura aproveitar os estágios extracurriculares também para você melhorar a sua bagagem, experiência, enfim, porque as instituições possibilitam isso também.
Da minha parte, eu queria também agradecer a você ter me convidado para ser seu orientador, apesar de eu não conseguir contribuir muito nessa área de topografia, afinal fazem muitos anos e eu não não era muito fã da topografia, mas agradeço porque a gente aprendi bastante hoje também. Parabenizar a tua família, apesar de eles não estarem aí, pela pessoa, primeiramente, que você é, uma menina super educada, super cuidadosa, estudiosa, dedicada, né? E isso a gente sabe que tem uma base familiar por trás. Então, depois parabeniza aí teus familiares por isso, teus ursinhos que estão aí atrás na torcida. E sempre que você precisar, né, esse ciclo está se encerrando, mas sempre que você precisar, a gente mora aqui na mesma cidade, você tem meu contato, precisando de alguma coisa, eu vou estar sempre à disposição, tá bom? Obrigada. Se você quer falar mais alguma coisa, se não, eu passo a palavra depois para o professor Geraldo também, se quiser me falar mais alguma coisa, antes de encerrar a nossa sessão aqui. Quer falar, Duda? Não, eu tô. Geraldo? Só parabenizar, né, Rafael? Parabéns, Maria Eduarda. Muito importante esse ciclo, né? Futura técnica em agropecuária, agora é só completar ali até o final do ano, né? E ser formada em técnica em agropecuária. Tá certo, então. Lide, quer fazer alguma fala? Se não, eu... Não, tá tranquilo, Rafael. Então, mais uma vez, obrigado a todos por este momento e eu vou estar encerrando a gravação e passando depois para a coordenação de estágio para finalizar esse processo, ok? Obrigado, uma boa noite a todos, até breve. Boa noite.